Bom, que o Santos está se acabando aos poucos, é fato, é notório, tá todo mundo vendo isso. Dentro de campo, fora de campo é uma confusão, a diretoria não consegue fazer o clube, né, se reerguer. Dentro de campo, o time não consegue fazer ali um bom futebol, não consegue marcar pontos, não consegue dar à sua torcida alegria. Mas tem uma coisa que tem que ser feito, na minha visão, para que pelo menos dentro de campo mude alguma coisa, tá? Por mais que eu não concorde totalmente com isso, por mais que eu seja contra essa metodologia, mas isso tem que acontecer. E eu queria muito a participação sua. Coloca aqui nos comentários o que você acha. Se o Voivoda deve ou não ser demitido, para mim sim, e eu vou explicar os motivos agora, tá? Meu nome é Diego, bem-vindos ao canal Santista de Sampa. Assiste o vídeo até o final, tá bom? Se você gostar do conteúdo, se inscreve. Se você não gostar, pelo menos deixa o like, porque me ajuda bastante e ajuda a divulgar o canal, tá? Por que que eu não gosto da troca de técnico? O Santos já teve aí nos últimos anos inúmeros técnicos, né? E nem por isso o Santos foi bom ou foi bem nas competições por causa disso. Muito se dá pela má gestão, muito se dá pela confusão do Santos, que é o Santos, que é a diretoria do Santos, que é a administração do Santos, isso reflete dentro de campo. Mas por que que é uma troca de técnico nessa altura do campeonato? Por que que a troca do Voivoda por um outro técnico, seja ele qual for, tá? Claro que a gente sempre quer o melhor técnico, a gente sempre quer o bem para o Santos, mas uma troca de técnico agora vai ser bom. Explico. Por mais que eu não goste, por mais que eu não goste dessa metodologia, eu acho que precisa ser dessa forma. O Voivoda já está aí há quase 8 meses no Santos e ele não conseguiu, com as peças que tem, e olha que honestamente eu não acho que vamos falar individualmente, tá? O elenco do Santos é tão ruim assim. Precisa de reposição na zaga, precisa de reposição na lateral, mas tem algumas peças importantes. Tem o próprio Neymar, que quando ele está em campo, né, quando ele resolve jogar, quando ele resolve aparecer, ele resolve, né? Ele faz ali o que tem que ser feito. Cara, a gente tem o Gabigol, que tudo bem que tá jogando muito mais por nome, mas a gente tem o Gabigol. A gente tem o Miguelito, é o craque da Bolívia, é craque do Santos. A gente tem o Gabriel Montempo. A gente tem um baita de um goleiro que é o Brasão. A gente tem. Quem mais? O Roleiser, né? E assim, a gente tem uma segurança que é o Ilharão. A gente tem algumas novidades que é o Rony que está correndo de um lado, a gente tem o Barreal correndo do outro. O elenco, claro, né, uma peça ou outra vai ser ruim. Claro que tem ali, a gente tem um Zé Ivaldo da vida, a gente tem um Igor Vinícius que não está rendendo, a gente tem um Vinícius Lira que não está rendendo, mas podem render. E por que que eu digo que a troca do técnico é uma boa? O Evoda está há 8 meses no Santos. O elenco já mudou, o elenco não é o mesmo do que ele já chegou, o elenco não é o mesmo com que ele sonhava em ter. Tá chegando jogadores agora, o Veríssimo tá vindo ainda, tá preso no Catar, mas tá para chegar. Chegou o nosso azeite de oliva, que entrou no jogo recente contra o Mirassol, deu um passe ali pro Gabigol fazer um gol. É uma promessa de um jogador mais parrudo ali na defesa do Santos para ajudar ali na consistência. Então, mesmo com isso, tudo bem, são jogadores novos que estão chegando agora, mas o Voivoda já teve tempo suficiente para conhecer o elenco do Santos. E ele insiste em escalar, por exemplo, o Tassiano na ponta direita, onde claramente todo mundo já viu que onde o lugar que ele mais rende é como centroavante. Ele pode não ser um centroavante, mas ele está rendendo lá, né? A gente tem ali claramente o Roleiser, que ele é meia. O Roleiser joga na meia. E quando o Roleiser entra, por exemplo, o Voivoda coloca ele na ponta, coloca ele mais avançado. A gente tem o Neymar, que hoje não consegue mais ser aquele Neymar de antigamente. E o Neymar joga onde ele quiser, ou seja, o Voivoda não tem comando sobre o seu jogador, sobre o Neymar, no caso. Difícil um técnico que tenha, mas ele precisa ter esse peito para encarar o jogador e falar: Neymar, você é nessa posição. Ele tem um Gabigol, por exemplo, que está saindo demais da área, sendo que o lugar correto do Gabigol é lá dentro da área, ajudando ali dentro da área. Ele é um finalizador, o ponto forte dele é chutar pro gol. E o Voivoda faz com que o Gabriel saia da área. Então, e no próprio jogo do Mirassol, ele tirou o Vinícius Lira, em vez de colocar um outro lateral, colocou o Barreal para fazer a vez dele ali. Porque o menino estava ruim, não sei o quê. Então, são várias improvisações que o Voivoda está fazendo que faz com que o time não consiga render.
E aí a gente tem um time contra o time do Mirassol. Né? A gente tem os 11 escalados. No próximo jogo contra o Corinthians, já vai ser outros jogadores. E no outro jogo já vão ser outros jogadores. Então ele não mantém uma base, ele não mantém os mesmos 11 titulares ali, com uma ou outra variação, ok? Mas ele não mantém o mesmo esquema sempre. É sempre no 4-2-3-1, é sempre no 4-3-3, é no 4-4-2, varia demais. E muitas vezes ele tem vários jogadores à disposição e não coloca para jogar. Como eu falei no início, o Miguelito é craque da Bolívia, estava buscando passagem no Santos, sumiu, não entra em campo. O próprio Robinho Júnior, que eu mesmo considero não pronto ainda, né, teve algumas chances lá atrás e sumiu. Tudo bem, está fazendo a questão da renovação do contrato, mas o Vojvoda colocava ele sempre no final do jogo, quando o Santos já estava perdendo, sempre para buscar um resultado e nunca quando o Santos estava ganhando, casos raros, mas quando o Santos estava ganhando, poderia colocar ele para ganhar espaço, para ganhar tempo. O Vojvoda ele não consegue manter um mesmo time para jogos seguintes. Ele faz um time para esse jogo, faz um outro time para outro jogo. Depois no jogo seguinte ele volta com o que ele tinha. No outro jogo ele tenta inovar com alguma coisa nova. Então, o entrosamento nesse time não existe. O entrosamento nesse grupo não existe. A confiança nesses jogadores, do técnico, ainda pode ter. Mas a impressão que tá é que o próprio Vojvoda não tem confiança no seu elenco. Ele olha para o banco e fica desesperado. No jogo contra o Mirassol mesmo. O Santos apanhando o primeiro tempo inteirinho, ele não fez substituição, mesmo com o Miguelito no banco, mesmo com o Barreal no banco, mesmo com o Roleiser no banco. Ele não troca. Trocou depois de muito tempo, né? Coloca o Schmidt, que claramente não consegue mais jogar. Pode funcionar para um ou outro jogo, claro que pode. Mas para um jogo onde o Santos está propondo o jogo, né? Tem que propor o jogo e tem que correr atrás do resultado, o Schmidt não funciona. Todo mundo vê isso. O Vojvoda não está vendo. Então o Vojvoda ele não consegue dar uma cara para esse time do Santos, não conseguiu nesses 8 meses. O Santos não tem jogadas, né, não tem um padrão de jogo, ou se tem um padrão de jogo, ele não está fazendo com que os jogadores acatem isso. A gente até vê algum tipo de melhora na formação do jogo, né, na disposição dos jogadores, por mais que o Santos ainda jogue muito espaçado entre defesa, meio de campo e ataque, a gente ainda vê uma certa organização tática. Mas os jogadores não estão rendendo. E quando não começa a render, ele demora a trocar. A impressão que dá é que ele tenta recuperar o jogador a qualquer custo. Sendo que é só ele olhar para o banco, se não deu certo o titular, troca. Não tem problema nenhum, eles são profissionais, eles têm que entender. Ninguém foi contratado com garantia de ser titular. Salvo o Neymar, né? Mas por que eu acho ainda que ele tem que ser mandado embora? Porque é a solução mais prática e rápida que existe, infelizmente, no futebol. Ah, Diego, mas tem que tirar o Alexandre Matos, tem que tirar o Marcelo Teixeira. Cara, eles não vão sair. O Alexandre Teixeira tem reeleição no final do ano, provavelmente ele vai disputar e muito provável que ele ganhe. Ah, eu não vou votar nele, é mentira. Cara, ele é forte, politicamente ele é forte. Por isso que ele se reelegeu agora, por isso que ele se reelegeu na última eleição. Então, não vai funcionar, o Vojvoda não é o principal culpado. Não, não é o principal culpado, eu também concordo. O principal culpado é a gestão, é o Marcelo Teixeira, é o Alexandre Matos, é toda a diretoria do Santos, que faz com que o time não tenha uma cara. O Alexandre Matos não conseguiu contratar bem, só trouxe jogadores dispensados por outros times e jogadores que ele conhecia no mercado. Se não fosse isso, não traria ninguém. Como que eu quero que o Alexandre Matos seja mandado embora, como que o Marcelo Teixeira seja mandado embora? Isso não vai acontecer, não adianta. A gente pode fazer pressão, a gente pode pedir, a gente pode protestar? Claro que pode, é o que resta pra gente fazer. Mas de concreto, de fato, né, alguma solução palpável não tem. A única solução palpável que tem ali, algo que possa mexer ali com os jogadores, dar um novo ânimo para os jogadores. Como eu falei, o elenco não é de todo mal. Tem alguns jogadores, sim, que parece que andam em campo, mas tem outros que correm. O Rony é o próprio exemplo disso. Não é craque, não é nenhum as da bola, mas está se doando em campo. Então pode ser que com a chegada de um novo treinador, e aí, independente de quem seja esse novo treinador, mude alguma coisa mude na cabeça dos jogadores que vão fazer com que eles corram em dobro, que vão fazer com que eles corram atrás do que eles não correram até agora.
É efeito Vojvoda? O Vojvoda é um paizão para os jogadores, né? Os jogadores se sentem seguros com o Vojvoda? Cara, pode ser que seja isso. E, de novo, a gente sabe que o maior problema do Santos não é o Vojvoda, muito pelo contrário. Eu acho que se for fazer uma escala, tá Marcelo Teixeira, Matos, diretoria como um todo, Vojvoda, elenco, mas ele não é o principal culpado. Mas é o que se tem para fazer para que haja uma mudança de imediato. Como eu falei, Marcelo Teixeira só vai sair no final do ano se ele não for reeleito. E aí a gente vai esperar esse ano de 2026 inteiro com o Marcelo Teixeira, né, esperando uma mudança, só vai vir em 2027. A gente tem o Campeonato Brasileiro, a gente tem a Sul-Americana, a gente tem a Copa do Brasil para ser disputado. O elenco é esse. Vai contratar mais um ou dois jogadores? Os jogadores que. Ah, é fácil, contrata jogador. O jogador que tem para contratar, o Santos não tem dinheiro para trazer. E os jogadores que têm para se contratar não querem jogar no Santos porque entendem que a diretoria do Santos, a gestão do Santos é complicada. Né? Os jogadores se conversam entre si. Vai contratar refugo, vai contratar jogadores que estão final de contrato, que não têm perspectiva futura em outros times e que sobra o Santos. São esses jogadores que vão vir. Diego, vamos colocar a diretoria abaixo. Não adianta, eles não vão sair agora, a não ser que haja uma própria vontade do Marcelo Teixeira em renunciar. Ah, vamos solicitar um impeachment. Não é assim, processo de impeachment demora. Demora demais. Até lá já passou o Campeonato Brasileiro, até lá já acabou o ano, até lá já chegou as eleições. Marcelo Teixeira pode não ser reeleito, porque eu, infelizmente, não acredito que não vai acontecer. Mas, infelizmente, é o que tem para ser feito de imediato, a troca do técnico. Eu não gosto. Por mim, o técnico ele tem que ter um tempo de trabalho para se mostrar, né? Tem um campeonato inteiro para se mostrar. O problema é que o Santos já não tem mais esse tempo. A gente precisa de uma solução para o Santos para ontem. A gente já está atrasado. E assim, se vai manter o Vojvoda, penso eu como dirigente do Santos, tá? Iria numa coletiva, traria o Vojvoda, falava, olha, o Vojvoda vai ficar, a gente dá apoio para ele, a gente está tentando trazer jogadores, ou seja, mostra ali um respaldo, né? Mostra ali, dá uma segurança pro técnico que você tá com ele. Imagina você, profissional, trabalhar o dia inteiro com alguém no seu cangote. Sabe? Se você perder agora, a gente vai te mandar embora. Se você empatar, a gente vai te mandar embora. Se você jogar ruim, a gente vai te mandar embora. Esse é o Vojvoda, 24 horas por dia, escutando pressão de que se ele não render, ele vai ser mandado embora. Ah, mas a vida é assim. Claro que a vida é assim. Mas você não tem o seu chefe na sua orelha falando isso pra você. O Vojvoda tá tendo. É o chefe dele, nós torcedores, todo mundo, imprensa, todo mundo falando, caramba, o Vojvoda vai cair, o Vojvoda vai cair, o Vojvoda vai cair. Por mais que você se blinde, por mais que você tenha uma mentalidade supra-sumo, você cai, né? Você desmorona. E com isso, o seu rendimento no trabalho vai ser desmoronado igual. Você não vai conseguir render, você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir render o que se espera, o mínimo que você sabe que você pode fazer. Mas no Santos é isso. Você tem que matar 3 leões por dia. Porque a diretoria é incompetente e não te respalda em nada. Os jogadores são incompetentes e não conseguem render aquilo que você pede. Só que ao mesmo tempo você também tem culpado, você também tem culpa, tô falando no caso do Vojvoda, porque a gente vê os treinamentos ali na Santos TV, que é o único meio que a gente tem de ver os treinamentos, a gente vê os treinamentos na Santos TV e dá até vergonha. É toquinho de lado, é domínio de bola, joga a bola pro goleiro, o goleiro pega aqui, devolve ali. Então, os treinos também são deficitários, cara. É muito lento, é muito. Sabe, eu comentei agora há pouco. Parece aqueles treinos da nossa aula de educação física na escola. A professora chegava, jogava a bola ali pra gente, a gente ficava tocando um pro outro. Domínio de bola ali, jogava no peito, você matava no peito e acabou. Sabe, não tem treino de posicionamento, né? Joga 5 atacantes contra 3 zagueiros. Treina o posicionamento desses 3. Posicionamento de meio de campo. Coloca o meio de campo mais encorpado para dar mais vazão ali pro atacante. E quando está sendo atacado, para dar uma cobertura para a defesa. Não existe isso. A gente, pelo menos, não vê isso nos jogos. O Santos teve acho que 10, 12 dias agora de descanso.
parece que não treinou. O Santos estava perdendo de 2-0 para o Mirassol, buscou o empate, não por mérito do Santos, mas por demérito do Mirassol. O Mirassol parou de jogar. Teve um erro da zaga do Mirassol, que o Gabriel fez o gol, e aí o Mirassol se desestabilizou. O técnico do Mirassol já tinha feito algumas mudanças, porque já estava no final do jogo, então o Mirassol já não estava rendendo tudo aquilo que estava rendendo no início do jogo, e o Santos se aproveitou disso, muito pela vontade dos jogadores, porque pela técnica, não teve entrosamento. Ficou muito famoso uma jogada do Santos ali, um contra-ataque. Foi 5 jogadores do Santos contra 1 do Mirassol. E o Santos perdeu a bola. A bola caiu no pé do Gabriel. O Gabriel foi tentar tocar ali pro outro jogador do Santos e ele errou o passe. Ele tocou aonde estava justamente a defesa do Mirassol, o zagueiro do Mirassol. Então, não tem como a gente se apoiar nisso, né? A gente não vê treinamento, a gente não vê nada. Não vê evolução. Então, infelizmente, a forma mais, não digo correta, mas a forma mais rápida de se acontecer alguma coisa, de novo, infelizmente, é a troca do técnico. Você gosta da troca do técnico? Eu particularmente não gosto. Por mim o Vojvoda ficaria. Mas a gente não tem mais tempo a perder. Se vai ficar, que venha a diretoria e fala, ele vai ficar até o final do ano, vamos dar todo o suporte para ele e ponto. Vai ter que trocar? Tchau, Vojvoda. Próximo jogo do Corinthians já tá fora mesmo, porque ele foi expulso no jogo contra o Mirassol. E vamos buscar um novo técnico. Quem tem no mercado? O Crespo tá livre no mercado, que foi mandado embora de São Paulo. O Cuca, que é sempre nome, figurinha carimbada aí dos dirigentes do Santos. O próprio São Paulo, ele tá livre no mercado. O Diniz tá livre no mercado. São técnicos que não vêm de bons trabalhos. Né? Todos os trabalhos anteriores desses técnicos são horríveis. Mas é o que restou pro Santos. Tem o Luxemburgo, que tá aposentado. Traz o Luxemburgo da aposentadoria. Não sei. Né? Quer trocar de técnico? Então faz direito. Busca um técnico que você tem ali o perfil do Santos, que você acha que vai render alguma coisa no Santos e traz ele. Faz direito. Mas tem que fazer. Então essa é a minha opinião. Eu acho que o Santos tem que trocar o Vojvoda, né? Por causa desses pontos que eu citei. Comenta aqui se você acha que... Eu não vou fazer a pergunta se o Vojvoda é o culpado, porque ele é um dos culpados, tá? Diretoria, primeiro. Né? Toda a gestão do Marcelo Teixeira. O Vojvoda é culpado, o elenco é culpado. Todo mundo é culpado. Então, você concorda na troca do técnico? Deixa aqui embaixo, responde aqui. Vou adorar ler o seu comentário, vou comentar em cima do seu comentário e a gente discute de uma forma legal. Porque tô vendo muita briga, em grupo, principalmente em grupos de WhatsApp, né? Troca técnico. Não, você não sabe de nada. Você vai trocar o técnico. O Santos trocou o técnico por várias vezes e não deu nada. Tem que trocar a diretoria, mas a diretoria não sai. Então não adianta pedir a troca da diretoria, porque a diretoria não vai sair. O importante é trocar os jogadores. Mas se trocar os jogadores, a gente fica com jogadores piores como que a gente tem hoje. E tem a multa para pagar para os jogadores. Não tem como mandar embora os jogadores. Então é mais fácil trocar o técnico. E aí fica nesse ciclo. Não se acha um culpado, também não se acha uma solução. Eu queria muito ter uma solução. Olha, faz isso que dá certo. Mas no Santos não tem. Traz uma SAF. Aí a SAF que vem é mentirosa. O próprio dono dessa SAF falou que não está negociando com o Santos. Então, qual é a solução para o Santos? Deixa no comentário. Vamos ajudar. Vamos me ajudar. Deixa eu te ajudar. Vamos ajudar toda a comunidade de Santista. Né? Compartilhe esse vídeo também. Se você gostou do conteúdo, compartilhe o vídeo. Discute entre vocês. Se você tem canal no YouTube, faz um vídeo sobre quais são as opções que o Santos tem hoje para sair desse buraco que está. Se você tem uma grande ideia, compartilha com todo mundo. Né? Se você não quer compartilhar o meu vídeo, faz um vídeo você. Compartilha esse vídeo, divulga esse vídeo. Se você só faz post no Instagram, compartilha esse post. Vamos debater sobre o que fazer com o Santos. Do jeito que tá, a gente vai virar, desculpa, uma portuguesa santista para baixo. Não tem perspectiva de melhora. A diretoria não se ajuda, o técnico não se ajuda, os jogadores não se ajudam. A torcida sofre porque a gente está de mãos atadas. O que a gente tem para fazer é corredor de fogo para apoiar. O que a gente tem para fazer é ir no estádio e gritar. O que a gente tem para fazer é fazer protesto. O que a gente tem para fazer é xingar, falar palavras ali de apoio, falar palavras de protesto, xingar o presidente, xingar o Alexandre Matos, xingar
Todo mundo, xingar jogadores. E a voz da torcida, infelizmente, é pouca. A gente precisa ter uma voz mais ativa, a gente precisa ter mais gente, mais pessoas pensando pro bem do clube. Né? Eu quero muito que o Santos saia dessa, que o Santos volte a ganhar, que o Santos volte a disputar títulos, que o Santos volte a disputar competições internacionais. Tudo bem, a gente tem a Sul-Americana, mas porra, e uma Libertadores? Né? A gente quer o Santos brigando lá em cima. Pode perder para Palmeiras, pode perder para São Paulo, perde para Corinthians, perde para Criciúma, mas perde brigando, perde lutando, perde tentando vencer e não perder do jeito que está perdendo ultimamente, que é só, infelizmente, tomando um gol e se desespera. Não tem esquema tático, o Santos não tem um padrão de jogo que consiga manter isso os 90 minutos. Cada tempo joga de um jeito, mas sempre para baixo. Os jogadores que chegam não conseguem somar qualidade. Então, qual que é a solução? Eu não tenho uma solução. Eu falei sobre a demissão do técnico para ver se dá uma chacoalhada, para ver se dá, de alguma forma, um resultado imediato, que é o que a gente precisa. A gente não precisa, de novo, a gente não precisa voltar para o Marcelo Teixeira sair lá nas eleições, porque a gente tem esse ano inteiro para competir em 3 competições. Então, se você tem alguma solução, comenta aqui embaixo, espalha para os seus amigos, espalha para outros canais, espalha para outros perfis, Instagram, Twitter, Facebook, sei lá, Orkut. Joga no Orkut para ver se tem alguma coisa. De alguma forma, a nossa voz tem que ser ouvida, cara. Então comenta aqui embaixo, de novo. Obrigado pela companhia, desculpa pelo vídeo longo, mas é isso, é o que a gente pode fazer. Infelizmente é o que a gente pode fazer, expressar a nossa opinião para que mais gente também expressem as suas opiniões e que a nossa opinião de alguma forma chegue aos jogadores, à diretoria, aos jornalistas que conseguem propagar mais isso. Então, só tenho te agradecer se você chegou até aqui. Como eu falei, se você gostou, chegou até aqui, assistiu o vídeo, gostou, tá legal? Pô, se inscreve, cara, dá uma moral. Deixa no comentário se você acha que existe alguma solução imediata, tá? E se você não gostou, cara, obrigado também pela companhia, por você ter me ouvido durante quase 20 minutos. Mas deixa o like, pelo menos. Pelo menos dá uma moral pro canal, beleza? Até o próximo vídeo. Obrigado pela companhia. Valeu.